Enquanto aguardamos o novo orador, todos os senhores presentes aqui ao plenário têm ainda mais um motivo para permanecer. Somente após o término desta sessão plenária é que na exposição paralela do estande da Porto Seguro será feito um outro sorteio. Portanto, é importante e interessante permanecer em plenário. Senhor presidente, atenção, senhor Pedro Melo, a roda certa. Senhor presidente, por favor, no ouvido direto, presidente. Estou no nome de Pedro Martins Melo, lá da Pedro Melo, Coletagem Seguro, e eventualmente presidente da Associação Nacional dos Corretores de Seguros das Empresas de Transporte e Passageiros. Eu queria, nessa oportunidade, felicitar o senhor presidente pelo brilhante desempenho de suas funções no Congresso. Nós aprendemos com êxito o seu trabalho, mas, sobretudo, no momento que nós vimos acompanhando com interesse a participação desse plenário, dos temas aqui discutidos e desenvolvidos, nós fomos nos motivando e nos emocionando de sua maneira. Senhor presidente, o fato de criação de várias associações de corretores em vários estados realmente é uma medida que visa proteger o nosso trabalho. Por esse motivo, nós queremos comunicar ao plenário que, por ocasião do congresso realizado em Belo Horizonte, nós, os corretores de seguros das empresas de transporte passageiro, nos reunimos atendendo a uma sugestão do senhor Marmeira, da Valoriza Seguro, para que nós nos uníssemos através de uma associação, objetivando com isso transmitir uns para os outros o know-how do trabalho. E nós temos uma experiência de 30 anos exatamente nesse ramo de transporte coletivo. A Valoriza é especializada também nesse ramo. Então nós conseguimos reunir esses corretores da Valoriza, da Nestlé em São Paulo, da Magna Corretora aqui no Paraná, Curitiba, e da Sul-Americana de Porto Alegre, e algumas outras. Então criamos aquela oportunidade, essa associação, que tem sido, que vem atingindo os seus objetivos. A troca de informações que nós temos tido, a troca de apoio profissional, de apoio de trabalho, de apoio de execução de trabalho, tem sido, assim, extraordinariamente positivo. De forma que nós pretendemos com isso, incentivar os demais corretores que unam esse mesmo objetivo, para que a profissão do corretor seguro, no tocante à prestação de serviço, seja ela realmente muito positivo que tem sido uma experiência que vamos fazer. É isso que eu queria comunicar aos senhores que têm citado por esse brilhante congresso aqui realizado. Muito obrigado. Eu gostaria de complementar que o Pedro Melo, pela sua modéstia, deixou de citar fatos importantes do trabalho que tem desenvolvido na área de transporte do Sul Sul, a respeito dos seguros, não só dos títulos de passageiros comunicados. O Pedro Melo, hoje presidente, como outros integrantes da RodoSeg, tem desempenhado um papel relevante com a associação. Eu gostaria de chamar o senhor Gerson de Souza Paz. Gerson de Souza Paz. Edmar de Holanda. Bem-vindo. Gerson de Souza Paz, da veículo do Seguro, nosso amigo Grande Meus colegas,
classe. Eu quero pedir desculpa claramente, porque não tem prática de tribuna. Entretanto, quero trazer o meu testemunho de vários assuntos tratados aqui nessa tarde, todos eles de relevância para a nossa classe, professores. Eu quero citar o apoio solicitado pelo colega Zanetti, com quem conversamos durante o almoço, onde nós somos vítimas da discriminação de seguradoras que estão utilizando no interior do Estado, que é o Rio Grande do Norte, em particular nas áreas interiores, onde não existem bancos e onde nós trabalhamos há cerca de 15 anos sem que lá existisse um só corretor, sem que lá existisse uma só agência de banco ou uma só seguradora. Nós estamos sendo discriminados nas comissões, viemos a distribuir aqui e temos o orgulho de dizer que participamos já de 2 congressos de corretores e no intuito de aprender e de saber que parte pelo mundo dos negócios, dos grandes corretores, principalmente São Paulo, já fomos a 2 congressos. Já fomos ali. Eu gostaria que você se identificasse dizendo o teu estado e a região que você está trabalhando para que o plenário possa conhecer melhor e entender melhor aonde você está localizado. Gerson de Souza Paz, da API Corretora de Seguros, área de atuação Mossoró, Rio Grande do Norte. Nós atuamos no interior do Estado. Como estávamos dizendo, nós, em busca de aprender, fomos a 2 congressos, onde tivemos a sorte de conhecer a pessoa iluminada do Divina. E hoje, que fomos no ano passado, já pela presidência do senhor Otávio. Discriminação. Nós somos discriminados de diversas formas. Naquela área onde não existia nenhum banco, hoje existe alguns, onde não existia nenhuma seguradora, já está começando a aparecer a figura do vendedor de seguro. Vendedor de seguro, não foi. Isto é uma discriminação nossa classe. Discriminação também porque nós viemos a descobrir que as comissões que nós recebemos são apenas as comissões de tabela, aquelas que estão determinadas pela SUSEP. Quando na nossa área registramos o índice de roubo que não tem total de 3 a 4 veículos por ano. E a taxação contra o segurado, e aquilo que é a minha homenagem ao grande ausente, mas responsável por todo o nosso sucesso, de toda a nossa classe, inclusive das seguradoras, segurado é taxado de 3,5, quando nós viemos a descobrir que aqui no Paraná a taxa ronda em torno de 2,5%. Então são 2 discriminações, ao corretor e ao segurado. O João Leopoldo também falou sobre o assunto. Nós queremos também trazer um pouco de contribuição naquilo que se chama cláusula de valor do mercado. Provavelmente, muita gente já falou assim e todos conhecem. Entretanto, há cerca de 3 anos atrás, nós tínhamos a cláusula de correção automática. Por que nós não voltarmos e dialogar com os homens que mandam lá em cima do Conselho Nacional de Seguros e não conseguimos de volta a cláusula de correção automática, que é uma cláusula justa, principalmente porque depende da vontade do segurado, não depende do segurador. E o segurado seria o grande beneficiário, aliás, o segurado exatamente, o cliente seria o grande beneficiário. E nós, corretores, somos os orientadores de toda essa linha de trabalho de segurado. Com relação à presença de autoridades no nosso Congresso, se falou e disse muito sobre o diálogo.
Realmente nós precisamos de diálogo em todas as circunstâncias da natureza humana, em todos os momentos. Entretanto, pessoal, nós entendemos que nós estamos aqui reivindicando o cumprimento de um artigo constitucional. Nós não estamos pedindo favores. Então eu creio, eu seria um pouco radical. Não interessa o acordo, isso ou aquilo que Sua Excelência, o presidente da José vai impor, desviando inclusive o assunto, como ocorreu no Congresso de Belo Horizonte, e fazendo com que nós nos perdamos um pouco no direcionamento do nosso trabalho. Nós não estamos pedindo favores. Dura lex, cadê? A lei é dura, mas é lei. Nós estamos reivindicando um direito que foi concedido na Constituição, graças à presença de tantos corretores que puderam ir até lá. Nós queremos dizer também que a grande maioria dos corretores que não estão aqui presentes é porque realmente não tem condições financeiras de fazer. Eu quero dizer que nós estamos aqui representando aqueles que não vieram, porque quem somos nós para tirar pedra e criticar um colega que não pôde vir? Durante mais de 12 anos, eu nunca pude vir a um congresso, simplesmente porque não tinha nenhuma condição financeira. Há 4 anos eu estou vindo a todos eles, aos 2 congressos nacionais, e fui inclusive ao Congressão anteriormente, porque adquiri essa condição. Mas a grande maioria dos nossos colegas, eu estou assistindo isso, a minha área tem 12 corretores. O Rio Grande do Norte está aqui presente com 10 corretores, sendo a primeira vez que vem cerca de 8 deles. E nós fizemos a maior força, pedimos. Nós pedimos e dissemos para o colega que o maior benefício que nós temos é de trocar ideias, de nos reconhecermos, é de fazer força, é de juntar as varas, fazer um programa forte e representarmos. E esses interesses, essas ideias, essa junção que nós estamos vendo aqui, este plenário, neste momento, está um pouco vazio. Mas aqueles que saíram, provavelmente foram tomar uma vinha, se esclarecer um pouco, porque ninguém lhe peça. Então eu quero apenas que desculpem os ausentes, porque os ausentes estão presentes no nosso coração, não vêm porque não podem. Essa é o que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu fico até sensibilizado pelas palavras do Gerson Souza Paz, em Mossoró. Já conversamos com ele em outros congressos. E são palavras do homem do Agreste do Brasil. Vamos chamar agora o senhor Edmar Holanda, do Rio de Janeiro. Edmar Holanda, Rio de Janeiro, corredor de cimento. Antes de mais nada, eu gostaria de antemão pedir desculpas e de alguma forma eu poderei ofender, não de direito, porque a maioria dos dirigentes que estão aqui presentes são meus amigos e de muito tempo. Mas o recado que tenho nesse momento é muito importante, justamente pela falta de esclarecimento das nossas classes, do nosso país, como diz o Gerson, um lugar georgiano que não tem realmente o conhecimento e a comunicação que passa dentro da nossa entidade maior, dentro da SINACOR, para esclarecimento de alguns, eu tenho a posição de suplente da diretoria. Enfim, eu quero que todos entendam, até realmente eu estava aqui pensando realmente que eu deveria fazer esse pronunciamento.
realmente muito grave. Muitas pessoas aqui vão realmente ficar consternadas com o que eu vou dizer, mas, por favor, me entendam, porque esta foi a única oportunidade que tive de esclarecer alguns sentimentos de pessoas que estiveram presentes em Brasília. Inclusive, há um ano que eu gostaria de ter a oportunidade de falar junto aos representantes e não tive essa oportunidade. Então, quero que os senhores entendam. O pronunciamento que faço neste momento tem como objetivo principal de advertir aos prezados colegas a verdadeira situação em que vivemos. Esta semana, concluímos um período de 1 ano da promulgação da nossa Constituição e 1 ano e 6 meses nas votações do primeiro e segundo turno. Todos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, os corretores de diversos estados do país, participaram da mobilização em prol da reestruturação do nosso setor e muito mais ainda do setor financeiro nacional. Os deputados federais e senadores, entre estes presidentes e líderes de partido, foram sensibilizados e favoráveis ao nosso pleito, reconhecendo as irregularidades e a concentração do poder econômico. Como corretor de seguros, não poderia deixar de protestar a conduta dos nossos representantes diante do processo de apresentação das leis complementares. Aparentemente, estamos sendo induzidos, através dos meios de comunicação do nosso setor, como jornais e revistas, que estamos no caminho certo, não levando em consideração uma maior participação do projeto a ser remetido ao Congresso Nacional. Como entidade de representação nacional, a FENACOR recentemente apresentou um projeto de lei. Este projeto, estranhamente, não sofreu uma ampla discussão como deveria ser. Foi redigido por um pequeno grupo de pessoas. As reuniões promovidas participaram os presidentes de sindicatos estaduais, presidentes de clubes e alguns corretores, previamente convidados após a análise das suas posições. Quando, na segunda fase do segundo turno de votação, fomos surpreendidos com declarações do nosso presidente sobre um acordo ou negociação com os bancos sobre uma possível participação no setor de seguros, tanto na participação acionária de sociedades seguradoras e também na comercialização de algumas modalidades de seguros através das agências bancárias. Sou testemunho que o nosso presidente foi sempre favorável a uma negociação, quando no início das votações a FENACOR concentrava seu apoio na emenda do grupo denominado Centrão, a lei, projeto 2043. E, ocasionalmente, se fosse possível, a emenda do deputado PMDB de Minas Gerais. Durante as reuniões ocorridas em Brasília, chamei a atenção dos representantes para uma emenda do deputado José Carlos Coutinho, do Rio de Janeiro, que limitava a atuação dos bancos, permitindo somente a atuação na captação e remuneração do capital, proibindo estes de atuarem em atividades estranhas aos seus objetivos. O nosso presidente, como a maioria dos representantes, não acreditavam no êxito da aprovação desta emenda, mas, sem dúvida nenhuma, era a que melhor atendia a nossa classe, ao consumidor e, por fim, setores de prestação de serviços responsáveis por uma parcela considerável da renda nacional. Os conglomerados financeiros, os bancos e os grandes grupos empresariais foram os maiores
judiciários deste país, deste sistema perverso, mutilando os valores humanos e os conhecimentos técnicos específicos e científicos, e o desenvolvimento do mercado de trabalho, dirigindo o capital para as aplicações financeiras. Atualmente, sem incluir os serviços bancários conhecidos como seguro, turismo e outros, os bancos participam de indústrias de geladeiras, máquinas de lavar, alimentação, informática, papel e celulose. Como é possível essa situação? Enfim, apesar das pressões econômicas, das elites, das classes dominantes, dos banqueiros, obtivemos sucesso na nossa trajetória, aprovando um texto constitucional que limita as atividades dos bancos e instituições financeiras, entre estas, o setor de seguros, isto é, na participação nas sociedades seguradoras e nas sociedades corretoras de seguros. Recentemente, com o acontecimento de mais um escândalo financeiro envolvendo um grande e conhecido investidor, o setor de seguros foi abalado na mesma proporção, pois sabemos que este mesmo investidor, com um grupo bancário, inclusive multinacional, detém a participação acionária de uma tradicional e renomada sociedade seguradora, escola de grandes profissionais. O que ocorre nesses escândalos é que, na maioria das vezes, as instituições ou investidores particulares responsáveis pelas irregularidades participam também de sociedades seguradoras, prejudicando sua credibilidade, mesmo estando em ótimas condições financeiras e operações regulares. Quanto à famosa negociação e concessão de exercício de atividade na comercialização de seguros, este já aconteceu. Inclusive, consta de ata de Assembleia da FENACOR, aprovada pelos representantes deste Conselho. Se analisarmos pelo ponto de vista do ocorrido até o momento, a aprovação dos conselhos das referidas atitudes, quando somente agora a FENACOR declara o rompimento das negociações de um único, o que será que aconteceu? Noto uma cumplicidade muito grande com indecisões, indiferenças, tomadas de decisões duvidosas e mais uma falta total de credibilidade e o comprometimento dos deveres e obrigações com os corretores de seguros do país. Porque existem aí muitas questões em jogo, grandes investimentos do interesse de poucos ou de um grupo de privilegiados. Quando a passagem do nosso representante pela presidência do Comitê, ocorreram inúmeras situações que devemos questionar e analisar profundamente, que a maioria dos presentes, como de resto dos profissionais do mercado, não tem conhecimento. Durante este período, foram transferidos para a FENACOR e os sindicatos recursos consideráveis sob a conta projetos de informatização, inclusive por contratos de prestação de serviços suspeitos, sem a concorrência que merecia, aliás, um dos graves erros deste órgão. Na administração geral, a gestão referida não foi inclusive aprovada pelo Conselho Fiscal. Nas reuniões do Conselho, as declarações de votos discordantes são renegadas por pressões, inclusive ocasionando neste momento a falta da presença por 3 reuniões consecutivas de um importante representante. As contratações efetuadas ultimamente requer a atenção no aspecto contratual
que dispõe as normas internas. O CONISEG atualmente está sendo utilizado como órgão político de transferência de recursos. Creio que estes problemas devem ser questionados. Será que o CONISEG foi criado para comprar computadores, facílitos, pagar relatórios de empresas e órgãos de governo com dinheiro de segurança? Inclusive com contratos de prestação na administração geral, envolvendo pessoas, seus valores e suas responsabilidades? Caros colegas e amigos, precisamos reverter essa situação, este descontrole, esta hipocrisia, este espetáculo de aparências, um grande teatro, que os corretores de seguros estamos sofrendo, estamos sendo traídos e descaradamente. Não se iludem, porque o tempo certamente virá. Devemos mobilizar muito mais do que antes. Devemos denunciar, como aqui faço, participar nas decisões importantes no local apropriado, no sindicato do seu Estado. Fazer valer os nossos direitos, fazer valer, afinal, a Constituição brasileira, onde o banco somente será banco, onde as sociedades seguradoras sejam independentes, objetivando resultados industriais nas atividades securitárias e não induzidas por ganho financeiro com aplicações no Open ou no Over, onde os corretores de seguros possam prestar um serviço de qualidade, serem reconhecidos do seu papel importante de representação do segurado. Chamo a atenção dos presentes para a redação na definição de corretor de seguros na lei apresentada. E pior do que a definição do Decreto-Lei 63 e na Lei 4.594, não prevendo a administração dos contratos de seguros, deixando um vácuo para a criação de administradores de seguros. Senhores, o Congresso Nacional dos Corretores de Seguros é ímpar, diferenciado dos demais congressos, é uma verdadeira Assembleia Geral, onde os profissionais do país têm a oportunidade de expressar sob qualquer ponto de vista, criticar, dar sugestões, questionar as atitudes, utilizando da sua autonomia e soberania como legitimidade reconhecida. Senhores, é nosso dever e obrigação pressionar nossos dirigentes, alertar todas as irregularidades. E, por fim, a Constituição está aí e deve ser obedecida e regulamentada já. Muito obrigado. A mesa pede ao Marulanda que, por favor, comece com a pauta xerox para os convencionais. Com a palavra, um direito, eu estou passando aqui na frente, que houve acusações a Senacor e também na eleição do seu Paulo feita por certo. Por favor. Eu não entendi muito o que o Marcos disse, ficou meio complicado, mas enfim, eu vou fazer o seguinte: a ampla discussão aconteceu. O projeto da Senacor foi amplamente discutido entre todos os sindicatos. Eu contava para vocês agora há pouco aqui que a última discussão foi de 2 dias inteiros. E não foi só de leigos, quer dizer, não leigos em termos de direito, de lei. Foi com corretores de seguros de vários estados, fora dos presidentes, e com juristas também. Nós tivemos 2 advogados, um professor eminente de São Paulo e o advogado da Senacor do Sindicato de São Paulo, que nos acompanharam em tudo que explicaram. O acordo parece que não aconteceu. Pelo que eu saiba, eu já expliquei para vocês, o projeto de lei da Senacor, apresentado pela Senacor através do seu presidente do Congresso Nacional, determina a saída dos bancos de toda a área de seguros. Então, eu não vejo onde é que é acordo.
A atenção que ele chamou para a emenda daquela que eu tinha, realmente é uma verdade. E, como eu dizia a vocês, foram vários corretores que foram para Brasília trabalhar e dizia que vários deles estavam aqui na primeira fileira. Um deles foi o Edmar, que da companhia durante muito tempo. Chamou a atenção realmente e a emenda foi levada em consideração. Tanto é que a emenda que foi aprovada e que viabilizou a separação dos incisos, primeiro e segundo, em primeiro lugar, e depois a aprovação final do texto, foi a emenda assinada pelo Luiz Vasconcelos e pelo José Carlos Coutinho. Também não sei porquê. A transferência de recursos para projetos de informação pelo COISEG à Renacor foi uma decisão tomada pelo mercado, aprovada pelo SUDEP, pelo IEP, pela FENASEG e pela Renacor, para informar o sindicato, porque consideraram que essa informação é extremamente benéfica ao mercado como um todo. Portanto, para transferir os computadores para comprar, nós estamos entrando em rede, vocês estão hoje obtendo seus novos números de registro através de rede ligados por satélite aos computadores da Renacor. Também não consegui entender. O que não foi aprovado pelo Conselho Fiscal, e aqui eu hoje uma talvez ler a ata, um pedacinho, não sei se ela é confidencial ou não, foi apenas que o Conselho Fiscal, numa das reuniões, achou que o COISEG estava com dinheiro demais e queria aplicar mais em propaganda, etc. Isso foi discutido dentro do Conselho de Administração e, por proposta ainda na minha gestão, foi aprovado o plano de utilização desses recursos, um plano de trabalho para o COISEG até o final desse ano. E a partir desse ano, esse novo plano será apresentado na gestão do novo presidente do Conselho de Administração do COISEG. As contratações pelo COISEG foram aprovadas por todo o Conselho, são absolutamente lícitas. E hoje não tem alguma coisa de isso, talvez tenha alguma coisa de isso quanto às demissões. Mas as demissões também foram consideradas pelo Conselho. Tá? Eventualmente, algum amigo dele pessoal tenha sido demitido e seja quebrado, mas às vezes isso aqui acontece. Então, eu não estou entendendo nada. Assim, eu achei que era bom explicar uma coisinha aqui para vocês, para não ficar uma coisa. Muito obrigado. Após a devia já é uma festa, né? A época foi dele, agora seria festa. Eu gostaria de que nós pudéssemos, dentro do nível do Congresso, que as coisas fossem, como eu diria a você, encaminhadas até mesmo. São acusações que possivelmente o Otávio, não só agora, mas futuramente ele deverá receber do Congresso. O Congresso está totalmente imparcial, recebemos a mesa e automaticamente o Otávio, como cidadão brasileiro, terá o direito de receber da mesa do Congresso esta sua manifestação e ele, evidentemente, fará uma representação a você, contestando daí formalmente, tá? E que isso deverá ficar no meu modo de entender, salvo se a plenária se manifestar ao contrário, a plenária que é soberana. Se você quiser, eu posso colocar isso em votação, mas eu acredito que essa é, ao meu ver, a melhor maneira de conduzir. Com a palavra, o Virgílio Delgado, da Sindicato da Bahia. Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado. Em primeiro lugar, eu quero comunicar aos queridos companheiros que para o ano de 1990, em agosto, de 15 a 18, será realizado o primeiro encontro do Norte e Nordeste dos Corretores de Seguros lá em Salvador. Embora seja o Norte e Nordeste, ficaremos muito felizes de contar com a presença de corretores de outras regiões, que eu sei que vão com isso habilitar a nossa terra. Cada vez que eu participo do Congresso, tudo na vida, eu aprendo mais um pouco. Eu recebo lições memoráveis. Fazendo parênteses,
eu devo dizer que não pretendia mais fazer uso da palavra, pelo menos nessa carta. Mas as palavras do Gerson, pai, me emocionaram muito. Ele pregou aqui uma coisa que precisamos em todos os momentos da nossa vida, qualquer que seja a sua circunstância, amor. Lembrou-nos com a máxima de Cristo que não devemos atirar pedras, e sim levar o amor através do gesto, da paz, que se cumpre do Espírito, que missão maravilhosa. Emocionou. E eu já sou veterano de conversa. Ouvi também atentamente as palavras do Leonardo, um dos grandes líderes da classe de coletores, senão não podia ser diferente, porque é filho dos maiores líderes dessa classe de Holanda e filho de Peixe é. Mas talvez a emoção do microfone, ou como se diz, talvez a vontade muito própria, muito peculiar ao ser humano de querer colaborar, mesmo mostrando às vezes a sua visão tanto particular, de colocar as coisas que eu não digo que não sejam verdadeiras, mas com uma versão muito pessoal. Uma Constituição, e isso ficou provado no Brasil, se faz com muito trabalho, com muita conversa, com muito entendimento. E essa Constituição brasileira, que aí está, foi feita assim. Se não fosse feita assim, nós não teríamos conseguido que o artigo 192 fosse redigido como foi. Mas o artigo 192 não caiu por acaso. O artigo 192 foi sendo redigido aos poucos até que chegar àquela redação. E muitas vezes, mesmo ferindo convicções bastante arraigadas, a pessoa, depois de esclarecida, joga para o lado essas convicções e vota até na proposição do seu adversário político e ideológico. E aqui eu vou citar um exemplo que não me esqueço nunca e jamais esquecerei, e invoco o testemunho de Piló. Andávamos pelos corredores de congresso, visitando os deputados das bancadas estaduais, e quando vi o gabinete do deputado Haroldo Lima. Haroldo Lima é deputado do Partido Comunista do Brasil. Disse assim, ó, vamos lá, o gabinete do Haroldo, o deputado da Bahia. Entramos no seu gabinete, depois da apresentação e as primeiras palavras foram essas. Deputado, vim pedir ao senhor que votasse na emenda do Centrão. Só faltou cair. Haroldo, já pensou? Você pediu um deputado comunista para votar numa emenda do Centrão? Isso foi doido, né? E daí está as coisas por quê? Porque justamente essa emenda que atende aos seus princípios ideológicos. Entendeu? Igual se eu quiser. Leu, olhou, analisou e disse, realmente, isso, essa emenda precisa ser votada. Lógico que depois, foi na nova redação, e eu analisando, conferindo a relação de doação, estava lá não só o deputado do Lima, como toda a bancada arraigada em benefício de outros
o anseio da nação, o anseio dos seus cidadãos. Nós, uma nação sobre pântanos. Uma nação, para ser nação, é construída sobre rocha, porque senão ela jamais será uma nação. Devemos lembrar isso no nosso dia a dia, no exercício da nossa. Devemos lembrar sempre que nós somos aquele vereador que cumpre individualmente a sua função. Já cumpriu individualmente a sua função de apagar o incêndio. Divergência, querela, houve, há e sempre haverá. Portanto, que elas são parte dos seus limites para que as pessoas não sofram as suas ofensas. Meus amigos, meus colegas sobre nós estamos no hiato de uma nova era. Por uma felicidade enorme, o Sindicato do Paraná tem como tema o corretor dos anos 2000. Nós, para nos prepararmos para o corretor dos anos 2000, precisamos nos lembrar que já fomos os corretores do ano 1900. Que nos erros dos anos 1900 poderemos construir a dignidade, a grandiosidade do corretor de seguros do ano 2000 para assumir as responsabilidades que teremos enormes pela nossa frente para dignificar a nossa classe, dignificar a nossa família e poder olhar de frente para os nossos filhos que virem, que provavelmente serão corretores também. Muito obrigado. Mais uma vez, o Virgílio, com a velha baiana, nos dá uma demonstração de apreço em tentar conciliar os ânimos desse congresso. Virgílio, mais uma vez, obrigado pela sua ajuda. Fernando Coelho de Santos, por favor. Eu gostaria de saber para que o sorteio fosse feito na Porto Seguro, ao invés de ser feito na Porto Seguro lá, fosse feito aqui ao término do nosso encontro, para que assim nós sejamos uma casa cheia e terminar a sessão. Por favor. Vamos chamar agora o senhor Leôncio Arruda. Querido, gente, pela outra vez, Leôncio Arruda, corretor seguro. Eu quero, nesse instante, colocar mais uma vez ao suave que o que eu disse não foi igual. O que eu disse não foi problemas pessoais. Você olha esse plenário agora, pós sorteio, quantas pessoas tem aqui? E quantos tinham antes do sorteio? Bem, falei isso em prol da nossa própria causa. Tenho aqui o Edmar Holanda, com muita coragem, porque precisa de coragem para fazer o que ele fez. Porém, ninguém quer entregar a fé. Agora, eu peço desculpas ao Fernandinho, quando disse nós deveríamos ter uma sessão só para corretor, e eu fui contra ele. Realmente, lavar roupa suja não é fácil. Atrapalhar a festa não é fácil. Realmente, temos muito que falar entre nós. Assim como eles todos, eu também estive em Brasília. Presenciei tudo. Aí também temos amanhã uma palestra sobre isso. É muito difícil lavar a roupa suja. É muito difícil estragar a festa. Eu pego a palavra do Edmar. Chega de hipocrisia. É uma grande verdade isso. Vamos ser nós mesmos. Vamos assumir os nossos erros. Vamos realmente parar de dizer o que diz
votar. Debateu o projeto dentro de casa e simplesmente enviou aí. Não. Corretor de seguros de São Paulo. Só um minutinho, é uma réplica ao que o Arruda falou. Vice-presidente, segundo vice-presidente do Sindicato de São Paulo, membro suplente do Conselho Nacional de Seguros Privados e delegado junto à Penacorte. Eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente para você, Leôncio. O que você entende como presidente do sindicato e diretores que são eleitos para representar a classe através de voto direto dos corretores de seguros? Por quê? Com essas colocações da sua parte, uma colocação também do Edmar, que teve um ótimo trabalho no ano passado, certo? E que por alguns motivos está afastado, não sei direito quais são. É feita a colocação que o projeto apresentado não foi discutido, não foi visto, não foi analisado por todos os corretores. Então, eu acho que não seria necessário, se fosse para todos os corretores, dar as suas opiniões individualmente, não teria a necessidade de sindicatos, de representantes, de presidentes, de diretores, de clubes, de associações, como você está montando a sua agora. Então, fica incoerente o negócio. Eu participei como convidado, certo? Do estudo, aonde, humildemente, fui levado na contribuição. Estavam todos os presidentes do sindicato. Existiam, na grande maioria, todos os vice-presidentes do sindicato. Existiam juristas contratados pelo sindicato. Então, eu não entendo o porquê dessas colocações. Então, aí eu deixo bem claro o seguinte: infelizmente, dentro da nossa classe, existem divisões, certo? E não existe a humildade quando se perde uma eleição, quando se perde algum cargo. Esse é o grande problema. Obrigado. Eu acredito que eu entendo. Eu vou ter uma menção a respeito do projeto da Penacorte. Quem fez essa menção foi o Edmar. Outra coisa, houve qual apoio da perda da eleição passada por Edmar Otávio, houve unidade. Tanto é que as eleições estavam no ar. E eu fui Otávio e disse: Otávio, assina uma carta de compromisso que não quer segundo emprego. Otávio está aqui, ela poderia ser anulada por lei, porque teria que haver uma segunda emprego. Então, bom, veja, poderia ser. Por honesto, claro. E fui lá e escrevi uma carta para isso, problemas do Ministério. Portanto, você não pode ter mais. Então, assinei uma carta. Perfeito. Agora, você dizer que eu não estou sendo honesto para o Otávio, isso não é verdade. Para com o sindicato, não é verdade. Eu não disse isso, não fiz nenhuma ofensa direta a ele. Disse que ele não discutiu o projeto com os seguradores. Eu não falei com os corretores. Ele disse que não. Então, por favor, não vamos agora polemizar o assunto. Como o Jorge disse, eu não quero polemizar isso. Então, é bonito chegar ao microfone, falar um monte de coisa, porque você faz parte do sistema e é difícil quebrar o sistema. Portanto, eu não quero polemizar. Não quero criticar absolutamente ninguém. Apenas quero as coisas certas na hora certa. Então, quando alguém vem falar alguma coisa que machuca, tem uma equipe montada rapidamente para destruir. Desculpa, mas você foi entendido na sua colocação em dizer que eu falei do projeto da Sudeste. E falar da Sudeste, posso. E falar que eu não fui coerente com a minha derrota das eleições. Não estou preocupado com isso. E a União vai lá. Você disse também aqui
que eu criei a minha associação. Você está muito enganado também. Essa associação já existe há mais de um ano e meio. Eu entrei agora, sou membro dela, não sou dono dela. Então, desculpe, mas não é isso. Obrigado. Gente, nós estamos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é para discutir temas nacionais. Querelas particulares, brigas de sindicato, não podem ser tratadas assim. Não vamos enganar o brilho de um Congresso que está sendo conduzido com muito respeito, com muita honestidade, com muita dedicação, que representou o trabalho de 2 anos da diretoria do Paraná, porque tinha umas bobas. Senão, nós não merecíamos estar aqui. Muito obrigado pelo Virgílio, e acredito que agora acho que nós começamos a entrar novamente nos eixos das coisas, não é? As querelas dos sindicatos deverão ser tratadas entre eles, todo mundo, e nós vamos seguir o curso desse congresso, que compreende que o Virgílio só um minutinho lá para falar. E como disse bem o Virgílio, nós não poderemos empanar com coisas miúdas. Nós temos que tratar aqui dos assuntos nacionais, como bem falou esse rapaz de Mossoró, que tristemente está sendo enganado, não sei se pela companhia de seguro, ou então pelo gerente da companhia local que ele trabalha, em comissões oficiais, como todos nós, no Brasil inteiro, sabemos da orgia de comissões que existe. Então, essa denúncia, esse testemunho do homem de Mossoró, do homem da Grécia, como eu falei, a minha proposição no primeiro congresso, em 1978, junto de várias outras moções de tese, e quando eu fiz uma moção, que faltamos que foi dito comigo, quem somos, quantos somos e aonde estamos. E aquilo foi frutificando com o trabalho do Sindicato do Paraná de acompanhar, até que nós tivemos uma apreciação, porque nós estávamos rompidos no Sindicato do Paraná com a SUSEP. O Barbosa habilmente conseguiu uma aproximação entre eu e o Dr. Figueiredo, nasceu o recadastramento. Hoje, esse recadastramento foi aprimorado pela Senacor, na gestão do Otávio, e está assim, temos um acesso direto de satélite, como as coisas são bonitas. E naquele mesmo ano, eu apresentei uma que era o sindicato, a associação teria que ter um lapso de tempo igual a 2 anos, para que ela pudesse ser autorizada pelo Ministério do Trabalho a se transformar em sindicato em determinada base sindical, em determinada base territorial. Então, hoje, eu me sinto muito à vontade de ser esse congresso, não como presidente da Câmara, mas como um humilde coletor, que aquela proposição de nós criarmos associações e sindicatos frutificou. Dos 8 que nós tínhamos, nós somos hoje 18. Quer dizer, nós estamos crescendo não só numericamente em termos de sindicatos, mas de coletores associados ao sindicato. Eu quero aqui, mais uma vez, olhar ali para Brasília, ver aquela mulher simpática, gostosa, que me abraça com tanto carinho, que ela lutava para constituir o Sindicato de Brasília. Hoje nós temos aqui o Wilson Nóbrega, que é o presidente, e com um trabalho junto para o Congresso, tem sido uma base de apoio ao trabalho da Senacor do Brasil. Então, vejam bem, as coisas estão se consolidando pelo segundo, rolando pelo terceiro, sempre um nível gostoso, de trabalho, de luta dos corretores, né? E agora eu vou passar a palavra ao Polano, que é esse amigo que nos acompanha há tanto tempo. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu não tenho polêmica, carro, não vou tocar sempre conosco. Há quanto tempo nós vamos receber os anais? É brincadeira. Quer dizer, nós queremos colocar as coisas no trilho certo. Nós queremos que tudo seja organizado.
Nós queremos, na informática, no ano 2000, nos aproximando de nós. E o senhor que tanto baixa no ano 2000, nós não conseguimos pegar o de 86 aqui. 85, exatamente. E que trabalho me deu para que essa condição fosse para a Bahia. Quase apanhei em São Paulo no terceiro congresso. No segundo congresso. Me chamaram de tudo numa mesa, porque eu podia para a Bahia e depois aceitei fazer no Rio de Janeiro. Foi uma loucura. E o senhor me causa essa decepção. Eu sou simplesmente um cobrador. Corretor e cobrador. Outro também, meu amigo Francisco também. Só isso que E o Conisul, que o Otávio, eles pegam o Simão e tal. Qual era a intenção do Conisul? Acontecia que o Congresso foi do Rio para São Paulo e depois o Congresso foi ao Rio de Janeiro. Mas eu já em São Paulo, no segundo Congresso, eu dizia que nós tínhamos que voltar ao Rio de Janeiro porque eram as duas praças mais bem assistidas, não só de corretores, mas todo o sistema ali estava implantado. Quer dizer, eram as grandes corretoras de seguros, os grandes corretores e as companhias de seguro. E no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo ainda, eu dizia que nós, após o Rio de Janeiro, nós deveríamos ir para as praças menos assistidas. E aconteceram episódios folclóricos hoje são folclóricos no Congresso. Quando eu vi aquela bancada de Paulo Carlos Ribeiro, muito bem com todo o terceiro Congresso, nós vimos aquela bancada com o seu livro Linear, Arruda, Zíbio e tantos outros, que eles estavam pleiteando a volta do Congresso para São Paulo. E eu tinha assumido um compromisso comigo mesmo, tá? No segundo Congresso, que eu queria levar depois do terceiro para outro lugar, que não foi São Paulo. E nós começávamos com o Virgílio, e o Virgílio tinha trazido a Bahia Tursa, né? Bahia Tursa, todo equipamento, uma coisa lá toda. E nós tínhamos um homem que hoje é falecido, um grande irmão nosso, irmão do Virgílio, principalmente, que Deus o tenha, não é mesmo? O Nilo Sanches, saudosa memória, que ele disse: olha, está tudo articulado e São Paulo vai fazer um bloco violento. E o que eu fiz para levar o Congresso para lá? Tá? Eu fiz o maior roubo da história que já houve. Eu fiz uma. Como não? Fala testemunha. Eu fiz cometi o maior roubo. Eu contei, hipoteticamente, um número qualquer, 78 para São Paulo. E quando eu cheguei no número 50 e pouco, comecei a pular de 5 em 5, né? 55, 85, e dei um berro e gritei: Bahia ganhou, e todo mundo bateu palma e o Congresso foi para a Bahia, um roubo próprio do Pedro Schwab. Me desculpe agora, eu roubei, confesso de puro dor, mas eu queria que o Congresso fosse para as praças menos assistidas. Então a história do Conisul. A história do Conisul, que eu tenho que me armar com os dois homens que estavam do meu lado, que eram o Cláudio Simão e o Sérgio Peso, e vamos politicamente dizer o seguinte: vamos jogar Conisul. Mas por que Conisul? O sindicato do Paraná, como o sindicato do Cláudio Simão de Santa Catarina e do Sérgio Peso do Rio Grande do Sul, teriam condições de fazer um congresso igual ou até melhor do que esse. Com amplas condições. Mas eu queria que aquele Nordeste, aquele lado árido do Brasil, conforme o testemunho do nosso amigo, não ficasse sem o congresso. Onde nós teríamos unidos, por exemplo, juntos do nosso querido Cantinho, todos os sindicatos do Nordeste em volta dele para fazer um encontro magnífico da nossa classe. Então essa foi a ideia. Essa foi a ideia. Então vejam vocês que nós gostamos de brincar, de trabalhar em alto nível. O que nós não queremos mais é que a nossa classe sofra uma capta de minutos, que ela venha cair de produção e de imagem perante o grande público brasileiro. Hoje, nós estamos sendo lidos, vistos nos jornais,
televisão em todo o Brasil, com uma classe que trouxe para Foz do Iguaçu 2.000 participantes. Não são todos corretores, evidentemente, nós temos observadores e acompanhantes, mas reunir numa festa, com 8 aberturas de congresso, 2.000 pessoas, é algo magnífico. Então vamos nos unir mais uma vez, vamos tocar esse barco para frente. Mas tem a palavra o César Bianchi Júnior. Bianchi. César Bianchi Júnior, ex-corretor de seguro de Itapira, atuando na região de Campinas. Eu pedi a palavra para endossar a ideia do Fernandinho, dizer que eu sou um beija-flor da história do milênio. Luto pela classe, e quando a gente participa de um congresso desse, a gente vê coisas totalmente antagônicas. Primeiro, o Schwab confirmou 2.000 participantes. Quero parabenizar o primeiro também pela organização. Isso gera um contentamento muito grande para quem é idealista, o beija-florzinho. Agora, na mesma hora, a gente tem um monte de tristeza. Tá certo a Ruda, a hora que disse, só que está vazio agora. O que me fez levantar, vou falar com vocês, foi a ideia do Fernando de pedir para Porto Seguro, não só a Porto Seguro, né? De na hora de sorteio de prêmios, que não tenha nada encarnado. Só que vamos estender um pouquinho mais. Existem mais coisas que fazem com que o sentimento vitalista seja abalado. Eu estou vendo a companhia de seguro sorteando passagens para Disneyland. Não tem nada a ver com seguro. Eu estou vendo a Reelas sortear passagem lá para Reelas. Não estou vendo a companhia de seguro se propor a trazer corretor para o congresso que eu vi aí, não sei se com tristeza, com alegria, o nosso colega dizer que não tinha condições de participar do congresso. Isso aí entristece, gente. Quando veja as coisas antagônicas que estão custando, passagens para os Estados Unidos, passeios, um monte de festa, um dinheiro tremendo empatado, um monte de coisas assistindo. A gente vê um Soma Clube, o Itaparica de uma semana que eu participei, a gente vê corretores em condições de participar do congresso com o trabalho de classe. A gente vê o corretor na hora do trabalho de classe, indo pegar uma camiseta, uma sacolinha, dando a impressão que nós somos assim, uns índios atrás do espelhinho. Isso aí entristece. Então, Fernandinho, eu estou do seu lado nisso aí. E Brasília, né, mulher? Já fui todas as vezes que se fez necessário. Inclusive, a última vez, veja a tristeza, na hora da redação final, estava em Brasília o Miguel, o Emerson, o Edmar e eu. 4 corretores de seguros em Brasília, na hora da redação final, e deixou para nós aquela sensação, você lembra? Uma sensação tremenda de frustração de que nós morremos nos matando na praia. Acho que foi o Pedro que falou, né? Que não tem importância que não tenha tanta gente. De repente, a ideia na cabeça de cada um vai se multiplicando. Né? Então, tomara que aqueles poucos que estão aqui em relação ao número de pessoas participantes levem avante a ideia de, pelo menos em Brasília, dessa vez aqui, que não vai ainda 20 corretores, nós sabemos disso, 25, 30. E está aqui um beija-florzinho me deixando um recadinho. Obrigado. Eu só tenho um aviso antes. O Otávio podia aproveitar, só um minutinho. Otávio, você vai ter a palavra, o Otávio deve avisar aos presidentes de sindicato e os vice-presidentes que nós já, pela determinada hora, nós fomos marcados 8 horas, aliás, 7h30, lá no Bourbon, e pela determinada hora nós pedimos, então,
E daqui a pouco os presidentes se retirem para essa reunião lá no governo. Perfeito. Só para corroborar o que o companheiro falou, o grave problema desse esvaziamento, um pouco esvaziamento da nossa plenária, ela tem uma parte organizacional. Vocês sabem muito bem disso. No segundo Congresso Nacional, que aconteceu em São Paulo, ele tinha um parâmetro. As coisas aconteciam na hora. Você chegava 5 minutos depois, já pegava a coisa andando. Segundo, ele cumpria o horário. Terceiro, quando tinha trabalho, não tinha feira. Certo? Então, essa parte organizacional é muito importante. O que nós vimos a partir do segundo Congresso de São Paulo em diante foi um pouco de bagunça. Teve até uma série de reclamações, inclusive na Bahia, que você estava dando no plenário, escutava um zig-dum, zig-dum, zig-dum. Tudo bem, a gente tem um lado de festa e tudo mais. Inclusive as partes plenárias, quando tinha plenário em São Paulo, não tinha nada. E essa é a parte onde dá uma série de problemas. Nós tivemos aqui, eu acho que o show deve continuar, talvez o Bradesco não deveria ser o sorteio naquela hora. Você vai mantendo, porque as pessoas estão aqui, querem pegar, tem um sorteio ali que acontece às 4h30, se você não jogar às 4h30, perdeu o prêmio. Então a gente tem essa parte organizacional, que infelizmente é falha no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto congresso. No terceiro houve, não houve? Não? Então me desculpa. Não, me desculpa porque no terceiro eu tinha visto um pedaço, mas eu não sabia nada disso. Então me desculpa, na quarta houve, na quinta houve e na sexta não sexta. Com relação à Bahia, você tem toda a razão, e o assunto mesmo, então fica aqui registrado que a Bahia iniciou os iriguidores. Perfeito. Então eu acho que eu peço para os organizadores das próximas que organizem essa parte muito importante. A outra parte que eu gostaria de saber é o seguinte: na inauguração desse congresso, foi falado pelo Pedro Schwab, presidente, de que haviam diversos comunicados, diversas mensagens ao congresso, inclusive mensagens políticas, e que essas mensagens seriam todas lidas na plenária do tema livre, tá certo? Da tribuna livre. Porém, isso não vem ocorrendo. Eu estou aqui esperando, já tiveram, encheu, esvaziou, que eu acho que são coisas importantes e que eu pediria para o Schwab tomar a atitude de já ler logo isso, ler as mensagens, por favor. Fernando, eu já pedi, eu falei há pouco, você é músico, uma coisa, eu não recebi a tua do Fernando Collor e do... Receberam, não seja tendencioso, não. O Otávio, peraí, você vai querer fazer jogada com todo mundo, eu começo a contar detalhes. Vai, eu vou jogar detalhes. O problema dos presidentes que estão aqui, eles jogam com o público, entendeu? Então eles falam algumas coisas que jogam, vocês estão meio por fora, então ele faz o jogo e a aplaude e tudo mais, e vai pensar que vai enganar. Eu já falo logo direto, comigo não tem chabu. Tinham duas mensagens, chegaram duas mensagens, uma trazida pelo Otávio Milier, de São Paulo, de um presidenciável, outra trazida por mim, tá certo? E você me entregou? Entregou, mostrou para você, entregou para o seu coordenador. Vou chamar a atenção dele. Não, você mais uma grande brincadeira, entendeu? Então, essa mensagem, efetivamente, ele está fazendo o jogo. Eu acho que a tendência dele é de um presidenciável que não mandou mensagem para nós. Por isso que ele está fazendo isso. Infelizmente, essas modificações feitas pela presidência do Congresso, como teve logo no começo dessa tribuna ali, ele movimenta muito isso. E movimenta, e vocês fiquem sabendo de que acontece isso efetivamente. O Schwab, como ele deu a roubada lá no Rio de Janeiro, ele dá outras roubadas em cima de nós. É essa a verdade. Tá certo? Então vamos acabar com essas roubadas, vamos deixar de ser trouxa, entendeu? Porque senão ele vai continuar roubando em cima da gente. Então isso não pode. Deixa eu receber, porque realmente eu não recebi pedido. Não exagera na minha inteligência. Segundo que você já leu essa mensagem? O regulamento do Censo Congresso aos Corredores Seguros, ele diz nas suas instruções transitórias. Não, só quero ler aqui para você, não tempo. O Congresso de Foz do Iguaçu é um congresso
de ladrão quando nós colocamos os estantes à venda. Tá? Só que as pessoas que estavam lá fora, não aquelas de bastidor, elas não sabem o que é fazer um congresso a 700 quilômetros de distância da nossa sede. O Robert Vittar, meu diretor do sindicato, ele diz muito bem: lidar com cidade portuária e cidade fronteiriça é uma barbaridade. Os caras dão rasteiro e cobram. É impressionante. Tá? As coisas aqui, se você não souber negociar, de lá de cima para baixo, vem embora. Então, vejam bem, nós criamos esta manhã de premiações, mas nós também temos que atender um apelo do nosso patrocinador, que ele veio a sua terra aqui. Tá? Tudo bem, já iremos lá. Então, veja bem, nós de vez em quando temos que ser flexíveis. Puxa, você vê a função organizadora, você vê o nosso muito carinho, nós temos isso aqui, tudo bem. Nos dá uma colher de chá, vamos ser flexíveis. Não podemos ser tão radicais. Então, eu quero que vocês entendam essa maneira. Fala, por favor. Na época que o assunto estava aí, eu tinha mensagens, e como eu não estou podendo ler, não ler as duas mensagens, também não ler a minha. Eu quero ver aqui. Eu acho que deve ser uma mensagem de cunho político que eu não levo. Meus amigos, não temos mais ninguém inscrito a falar? Não, só sobre isso. Como o senhor falou no começo, na inauguração, eu gostaria de saber o seguinte: quando se fala, eu acho que deve se cumprir. Pelo menos, o senhor falou que tinha algumas mensagens que seriam lidas na tribuna livre. Não vai ser lido? O senhor fala e não vai ser lido? Como é que é? Então, eu vou tratar desse assunto, já falei para ele. Não, hoje é tribuna livre. Está terminando a tribuna livre, pode ser falado, pode ser falado. Eu vou evidenciar isso, todas as mensagens. Eu falei com você, né? Então, me permite, eu vou tomar lida na mensagem? Não. Deixa para amanhã, Fernandinho. Não, mas então eu quero saber o seguinte: você está falando o seguinte, essas mensagens serão lidas amanhã. É uma coisa engraçada, tinham duas mensagens. Amanhã, duas mensagens, uma mensagem pequenininha e uma outra mensagem que tem aqui, que é um tanto. Amanhã talvez apareçam mais outras 3 ou 4 mensagens. Aí eu não sei o que está acontecendo, o que é que estão montando, mas que estão montando. Eu declaro encerrado mais esse segundo dia do Congresso de Produtores Civis.